Tudo bem, gente? Sou o Vinícius. Faz um tempo que eu não apareço aqui, mais de ano, para falar a verdade. Muita coisa aconteceu desde o último vídeo que foi publicado. Meu cabelo mudou, muitas coisas na minha vida mudaram. A parte profissional, as amizades, os relacionamentos, as pessoas, os ambientes que eu estou envolvido, muitas coisas de fato mudaram, né, nesse tempo. E sem dúvida foram fatos assim que me abençoaram, umas curvas da nossa vida com Deus, da nossa vida ordinária que também é, ensinaram muitas coisas. Foi um tempo de bastante aprendizado, né, nesse último ano que se passou. Eu sei que já é dia 20 de janeiro, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, e eu acredito que alguns de vocês talvez já tenham até assistido algumas mensagens referente às metas do ano, os planejamentos do ano. Mas eu gostaria de trazer também uma mensagem, não deixar passar batido. Não que eu vou trazer algo revolucionário, mas é sempre importante a gente trazer alguma coisa do qual a gente possa refletir, né? Para iniciar o ano com um olhar diferente, um ano com um olhar mais intencional sobre aonde a gente quer chegar, né? E eu não sei vocês, mas pelo menos eu, nessa época de transição de um final de ano para um início de ano, eu pelo menos me pego muito reflexivo, acabo meditando muito sobre o ano que se passou, sobre o ano que eu gostaria de ter. Eu tenho o costume, esse ano eu acabei não fazendo ainda, mas por exemplo, de fazer uma lista assim, pensando sobre o ano que se foi, pontuando coisas que eu gostaria que acontecessem. E isso não é errado, é comum, acredito que do ser humano, a gente querer melhorar, a gente querer que as coisas aconteçam na nossa vida, que algumas coisas diferentes também sejam realizadas, e que a gente tenha planos e objetivos, sonhos, né, que a gente queira concretizar, né? E é importante a gente trilhar um caminho para isso, não é errado, assim. A gente tem que entender, né, que o controle vem de Deus, e que tem coisas que não somos nós, que não dependem de nós para que aconteçam de fato. Mas não é errado, não é errado a gente planejar, não é errado a gente ter metas. A gente pode ver lá em Provérbios 21:5, por exemplo, que fala assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. A Bíblia não é contra nós agirmos sem pensar. Inclusive, é um ato de sabedoria nós temos a reflexão antes de tomar uma decisão, principalmente as decisões importantes. Eu realmente não sei quais são suas metas para esse ano que está começando, mas eu vejo que é uma grande oportunidade do Senhor de corrermos atrás das coisas que são importantes de fato. Porque até o momento que você está assistindo esse vídeo, Deus tem te dado o sopro de vida justamente para que de alguma maneira você ainda glorifique a Ele ou que você aprenda dele. Mesmo que você às vezes não esteja tão ativo necessariamente fisicamente ou profissionalmente, ou até mesmo em alguma outra função da qual você está inserido. Pode ser justamente uma oportunidade que Deus tem te dado para crescer nele nesse ano. Vamos começar a pensar um pouco. E se nesse ano que ele nos deu, a nossa maior meta fosse buscar em primeiro lugar o reino de Deus, assim como é dito em Mateus 6,33. E se ao buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, nós vemos de fato essas demais coisas sendo acrescentadas. Bom, para que algumas coisas sejam acrescentadas na nossa vida, é necessário com que façamos uma escolha. Temos o exemplo de Moisés em Deuteronômio 30, falando sobre a renovação da aliança do povo de Deus, em que o mesmo diz que diante dele está a escolha de vida e prosperidade ou de morte e destruição, em que o próprio Deus apela por meio de Moisés para que o povo escolha a vida e cultive uma boa relação com o Senhor. Deixando claro que a prosperidade que é dita ali é uma vida plena dentro da aliança. É diferente do nosso contexto de prosperidade de hoje em dia, né? Agora pensando hoje em dia, como temos escolhido o caminho de vida? Nós queremos que Deus age em nosso meio, mas por vezes deixamos escolher Ele. E existem casos que até escolhemos a Deus, mas não permanecemos nele. Se a gente olhar para João 15, o texto da videira, ele aborda justamente sobre isso. Vamos olhar ali para o versículo 5. Jesus falando: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós queremos as demais coisas, ou até mesmo que os frutos sejam dados, mas por vezes não priorizamos a Deus ou sequer entendemos do que se tratam essas coisas que Ele nos diz. Eu falo por mim mesmo. Eu gostaria que ao permanecer e buscar mais de Deus, Ele abençoasse os meus objetivos e os meus sonhos. Mas não é bem isso que Ele prometeu. Se a gente olhar para esses dois textos, a gente conhece mais sobre esse Deus que cuida dos seus ramos para que eles deem mais frutos e um Deus que é soberano e que cuida de nós em nossas reais necessidades, mostrando que nós não devemos nos preocupar. Mesmo que essas passagens elas não falem necessariamente sobre as nossas reais metas, podemos ainda assim aplicar os ensinamentos por trás delas para que tenhamos um ano abençoado por Deus. Que possamos em primeiro lugar buscar mais ao nosso Deus
E as preocupações pelas realizações, elas não devem tomar um lugar importante no nosso coração. Deus sabe o que de fato precisamos e quando nós precisaremos. Ele é o maior e faz o melhor para aqueles que são seus. E todas essas preocupações não nos levarão a lugar nenhum, senão longe de uma plena confiança no nosso Senhor. E em seguida de buscar, nós precisamos permanecer nele. Jesus é a videira verdadeira. E se permanecermos nele, sendo seus ramos, estamos sujeitos a sermos podados ou limpos, como diz no texto, para que possamos dar mais frutos. Olhemos agora para o texto de Gálatas 5, do 22 ao 25, que falam dos frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora, parando para ver, né? Quantas vezes na nossa vida a gente não é exposto a situações que nos ensinam de fato a aprendermos a ser mais amorosos, mansos, pacientes, alegres e por aí vai, que tem até a lista do texto, né? Que a gente acabou de ler. Essas situações podem não ser fáceis, mas a poda pode doer, ser limpo pode doer, mas no fim é uma bênção, porque podemos dar mais frutos justamente dessa poda. E é muito precioso podermos ser ensinados na prática a sermos parecidos com Jesus. E esse sim é um grande objetivo para a gente cultivar nesse próximo ano. Cultivar e ir atrás disso. E é claro, não só nesse ano, mas se Deus nos conceder a graça de termos mais anos de vida, que assim seja também. Gostaria de ler Provérbios 3, o versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Monte seu planejamento e as coisas que você gostaria que acontecesse nesse ano. E vá atrás, mas entregue ao Senhor. Deixe com que ele alinhe os seus caminhos. E não tente ter a sua vontade sendo superior à dele. Reconheça a soberania que Deus tem sobre a sua vida. Mas também reconheça esse Pai amoroso que cuida de nós e pede para que alinhemos nossos planos diante dele. Sempre que necessário nesse ano, medite nessa passagem. E que os dias que por aí vêm, se Deus quiser, a gente consiga confiar plenamente no Senhor e descansar nele. Mesmo que tenhamos sonhos, metas e objetivos, a gente entender que tem um Deus que é muito superior e que cuida de nós, das nossas reais necessidades e no tempo certo. Até porque a gente tem esse pastor, né, nas nossas vidas. Nada nos faltará. Ele sabe o que você realmente precisa. Que você possa descansar nele e mantenha as primeiras coisas, as coisas que são de fato importantes, em primeiro lugar. Espero que essa mensagem possa ter te ajudado de alguma maneira. Pretendo aparecer um pouco mais aqui esse ano e não ter essa frequência tão longa, né, de um vídeo para o outro. Vou estar deixando aqui minhas redes sociais ali na descrição e também aqui na tela. Que Deus nos conduza em graça e misericórdia nesse ano. E é isso. Até a próxima. Um grande abraço. Fica com Deus.